Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal DevVip. Nesta aula aprenderemos a estrutura de decisão if-else. Bom, uma breve explicaçãozinha. Como poderia ser usado a estrutura de decisão if-else? Como o próprio nome já diz, é uma estrutura de decisão. Poderíamos usar, por exemplo, se fôssemos um dia criar um sisteminha que teria que validar, no caso, a idade, por exemplo, de algum cliente, dos clientes, no caso, por exemplo, na entrada de uma boate. Ou seja, se o cliente fosse maior de 18 anos, ele poderia entrar. Se não, ele também teria uma resposta. Isso é uma breve explicação. São blocos de decisão que fazem parte das nossas instruções e com determinado comportamento ou dado enviado através do usuário, por exemplo, com uma forma de input, um login, uma senha errada, por exemplo, ou a própria validação das credenciais do usuário, o software ou sisteminha, o programa poderia tomar uma determinada decisão, como, por exemplo, informar que a senha está errada. Então vamos lá de forma prática aprender if-else agora. Bom, como de costume, né? Vamos abrir e fechar nossa tagzinha script. Tá lá. Agora vamos declarar nossa variável. Então eu vou, por exemplo, criar como exemplo de introdução que eu dei na aula, um pequeno programinha que, por exemplo, valida a entrada de um usuário de um determinado show. Vamos lá então. Então eu começo iniciando a palavra var para declararmos nossa variável idade e vou passar, por exemplo, 25. Agora sim. Então, primeiramente escrevemos if e validamos e começaremos com alguns operadores aritméticos, a determinar se tal informação que foi passada pode ser validada ou não. Então vamos supor que if idade é menor que 18, abrimos e fechamos chaves. Então, vamos dar um alert. Alert. Lembrando, se você não assistiu a aula de output, veja a aula, se eu não me engano, veja nossas aulas de JavaScript, porque de forma rápida e exemplificada, expliquei com exemplos como que funciona. E se você não entendeu ainda, não se preocupe, também vou explicando passo a passo durante essa aulinha. Bom, então damos alert e explicaremos. Você é menor de idade. E vamos ver como vai ficar. Bom, é claro, não vai ter saída nenhuma, pois o dado está validado. Vamos lá. Então, se não, ou seja, else, alert, seja bem-vindo ao show, por exemplo. Beleza. Seja bem-vindo ao show. O porquê aconteceu isso? O porquê apareceu esta mensagem na nossa tela? Porque aqui em cima declaramos nossa variável, claro, de forma estática, isso aí mais pra frente vai ser de forma dinâmica, com o input, vamos recuperar esses dados inseridos pelo usuário, mas de forma estática, no caso, nossa variável tem um valor de 25, ou seja, 25 é maior do que 18, ou seja, então foi validada a entrada desse usuário nesse evento, por exemplo. Mas vamos complicar um pouquinho mais. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu passe a idade de 17 e vamos ver como ficou, exemplificando de uma outra forma. Bom, você é menor de idade, como eu expliquei, ou seja, então entramos nesse bloco e nesse bloco a validação foi false. Vamos aprender também sobre valores booleanos, que é extremamente importante. Bom, enfim, nesse dado foi falso. Por quê? Porque a idade do usuário, no caso, é 17 anos. Mas espera aí, só tem essa forma de demonstrar na tela? Só mostrando esse alert aqui e a página fica carregando até o usuário apertar OK? Lógico que não. Se você assistiu nossa aula de output também, você sabe que temos diversas formas de imprimir, no caso, o valor. Então vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos criar uma div fora do nosso script
E eu vou colocar aqui um ID imprime resultado. Bom, o nome ficou um pouquinho longo, claro, eu exagerei, mas só por questão de didática também. Então vamos fazer o seguinte, se a idade for menor que 18, nessa nossa div, vamos ver, vou colocar aqui, aqui estou, mais um dia não, aqui estou só, enfim, opa, vou tirar esse alert, então vamos fazer o seguinte, vou apagar esses dois alerts e vamos ver onde está a nossa div, ou seja, aonde queremos que imprima nosso resultado, até porque não queremos que toda hora fique aparecendo esse alert na nossa tela, né? Então vamos lá, aqui estou, bom. Ou seja, a nossa intenção é validar algum dado aqui dentro do if else ou até que não ocorra a validação, mas que o resultado saia diretamente nessa div. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos manter a idade de 17. Agora vamos declarar nosso document.getElementById, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse elemento pelo ID dele, que é imprime resultado, ou seja, essa div. Vou até apagar aqui para não atrapalhar. Estou pegando esta div e estou pedindo para inserir um resultado, ou seja, uma resposta. Então vamos fazer o seguinte. Então, depois que pegamos esse ID dessa div, colocamos .innerHTML para inserir, por exemplo, você é menor de idade. E vamos ver como ficou. Ponto, tá lá. O que fizemos? Ou seja, catamos alguma parte do nosso HTML e inserimos o resultado que foi passado, validado no caso aqui no nosso if else. Vamos lá. Então, aqui no else também podemos fazer o seguinte. GetElementById. De novo, pegamos o nosso ID, inserimos um HTML, ou poderíamos inserir uma variável. Se você assistiu a aula de output, repetindo pela terceira vez, você viu como que é fácil usar essa estrutura. E parabéns, você pode entrar no show. Parabéns, né? Parece ter um aniversário. Entrar no show. Mas enfim, vamos lá. Agora vamos mudar essa variável. Vamos colocar 27, ou seja, 27 é maior do que 18. Então a intenção é que nesse bloco de instrução, ou seja, na parte do else, seja true, ou seja, possa ser imprimido naquela div. Então vamos lá. Bom, pronto, tá aqui. Você também poderia apagar esse document.getElementById e colocar só no console por debug. Ou seja, só você iria ver, o usuário não ia ter uma saída. Mas a validação ia ser feita, vamos dizer assim, por trás dos panos. Bom, então eu venho no console.log e digito, você é menor de idade. É menor, só. Para a aula não ficar longa. E aqui, parabéns, você entrou. Por exemplo, você entrou. Pode entrar na festa. Você pode entrar na festa. Então, bom, vamos lá, vamos ver como ficou. Não ficou nada, mas se apertarmos o nosso F12, viermos no nosso console, pronto, tá aqui a resposta. E seria o mesmo se a validação acontecesse, se a validação não acontecesse, ou seja, se fosse false e no caso o usuário fosse menor de idade. Ou seja, iria entrar nesse bloco e iria validar. Não existe só essa forma de escrever if else. Claro, poderíamos fazer um laço alinhado. Como seria? Bom, vou mantendo esse padrão. Ou seja, agora, mais pra frente entraremos em mais detalhes na aula de operadores. Mas por enquanto, ou seja, if a idade fosse menor que 18, claro, não entraria. Ou seja, então eu escreveria aqui não, vou colocar com alert mesmo, não pode entrar. Poderemos colocar um else if idade, coloquei como string, idade fosse igual a 18, eu poderia colocar um alert, você tem a idade certa. Exemplo. Se não, ou seja, se passasse esses 3 blocos e não correspondesse a nenhuma condição, ou seja, não fosse true, infelizmente você não pode entrar. Não pode entrar. O que acontece? Bom, se ele tiver menos que 18 anos,
A intenção, no caso, o certo é que ele pare nesse bloco e que demonstre essa mensagem na nossa tela. Se ele tiver 18 anos certinho, a intenção é que ele pare nessa tela, nesse bloco de instrução e dê assim, a seguinte mensagem: você tem a idade certa. Se não, se ele tiver menos que 18 anos, já vamos alertar que ele não pode entrar. Então, peraí, se a idade for menor que 18 não pode entrar. Se for igual a 18 você pode entrar. Já sei. Eu cometi um breve erro porque é o seguinte. Claro, se ele tiver menor que 18 ele vai cair nessa instrução e acabou. Ou seja, ele não vai chegar nessa instrução. Então vamos fazer o seguinte. Se ele tiver else if, ou seja, se ele não tiver menos que 18 anos e não for também correspondente a 18 anos, você tem uma idade elevada, por exemplo. Tem uma idade elevada. Ou seja, ele não é menor de 18. Ele não tem 18 anos. Ou seja, provavelmente ele tem mais que 18 anos. Claro, poderíamos validar de N formas diferentes esse resultado. Mas como ainda não entramos no vídeo, ainda não publiquei nenhum vídeo de operadores aritméticos, vamos manter por aqui. Ou seja, ele não é menor que 18, ou seja, não é uma pessoa jovem. Se ele não tem 18, ou seja, ele não tem a idade certa. Bom, como exemplificamos. Ou seja, se ele não é menor que 18 e não tem 18 anos, ele tem mais que 18 anos. Então vamos publicar uma mensagem meio chata, claro. Você tem uma idade elevada. Então vamos lá. Vamos ver como que funciona. Não pode entrar, claro. Porque a variável está declarada com 17 anos. Então paramos nesse bloco. Agora vamos ver com 18 anos. Opa, você tem a idade certa. Ou seja, você tem a idade certa. Agora vamos colocar 58 anos, por exemplo. Você tem uma idade elevada. Bom, essa foi uma breve aula de if else. Vou exemplificar com operadores aritméticos e com funções mais pra frente. Mas por enquanto é isso. Se você não é inscrito no canal e quer ver vídeo tutorial todo dia, projetinhos feitos sem corte, sem enrolação, se inscreva, dê o joinha aqui. É muito importante para o crescimento do canal, todos já sabem. Todos os youtubers e tal, já dizem isso, se devem estar cansados de escutar, mas fortalece o canal, manda com aquele amiguinho teu e até mais. Muito obrigado pela sua visualização.